se o Bruce Banner for o professor na universidade do Peter Parker? Será que isso muda tudo na dinâmica entre eles? E o Senhor Negativo, será que ele realmente vai corromper o Hulk e criar o caos que os quadrinhos prometem? Tudo isso e muito mais você vai ver aqui neste vídeo. Senta a bunda no sofá Que o Nerdflix tá no ar. Galera, vamos começar aí do começo. O Hulk sempre teve duas faces, né? Temos o Hulk mais racional e calmo aí, que a gente viu recentemente, e o Hulk selvagem, agressivo e descontrolado, basicamente aí uma força da natureza. E os rumores dizem que esse filme vai trazer a versão mais clássica, aquele que bate de frente com tudo e todo mundo, tipo nos quadrinhos antigos, como em Planet Hulk, onde ele é exilado e enfrenta gladiadores alienígenas, mostrando sua força bruta e instinto selvagem. Exato, e a grande sacada aqui é que o Hulk não é só um vilão qualquer, ele vai ser um obstáculo direto aí para o Homem-Aranha. Imagina só, Peter tentando aí raciocinar, balançando pelas ruas de Nova York e do nada, bum! Um Hulk fora de controle correndo atrás dele. Nos quadrinhos a gente já viu isso acontecer. Quando o Hulk perde o controle em World War Hulk, ele não é só físico, ele é também psicológico, ele representa caos e instinto puro. E se o Senhor Negativo estiver por trás dessa transformação, a história fica ainda mais sombria. Breno, e falando aí no Senhor Negativo, galera, esse vilão aí é um dos mais perigosos do universo aí do Homem-Aranha. Nos quadrinhos, ele tem o poder aí de corromper as pessoas ao redor, transformar aliados em versões aí negativas de si mesmo, e ele poderia ser justamente aí o catalisador que libera o Hulk selvagem. É isso aí, tipo, lembra da saga Brand New Day, onde ele manipula o submundo de Nova York e persegue os heróis para atingir seus objetivos? E se ele fizer isso com o Hulk? A ameaça não é só física, é psicológica também. E tem mais. Nos quadrinhos, ele chega aí a buscar sangue de personagem com poderes especiais. Então aí, se ele colocar os olhos no Hulk, podemos ter cenas tensas, onde o Banner aí tenta lutar contra sua própria transformação. Isso aí adiciona um drama incrível aí na história. E uma das teorias mais interessantes é que o Bruce Banner vai aparecer como professor de ciências aí na universidade do Peter Parker. Imagina aí a cena, Breno, o Peter tentando aí impressionar o professor e ao mesmo tempo lidando aí com toda aquela pressão de ser o Homem-Aranha. Sim, nos quadrinhos a relação entre mentor e aluno é algo recorrente. Por exemplo, em Ultimate Spider-Man, Peter tem figuras que o guiam aí no campo científico e heróico, mas nada como ter alguém assim que carrega também um monstro dentro de si. E essa relação permite explorar diálogos científicos e éticos que podem enriquecer a narrativa. Tipo, o Banner poderia aí explicar sobre radiação gama, experimentos genéticos, enquanto o Peter aí tenta equilibrar a vida acadêmica e combate ao crime. Isso cria momentos de humor, tensão e aprendizado. E tem mais, essa dinâmica aí abre espaço para o público ver o Hulk não só como uma ameaça, mas também como um personagem mais complexo, sabe? Porque o Banner tenta manter o controle, mas o Senhor Negativo pode manipular o lado mais selvagem dele, criando assim um conflito interno dele extremo, onde faz o Hulk explodir e sair da caixinha daquele jeito. Sem contar que, se o Hulk selvagem surgir aí em plena universidade, Peter precisaria usar toda a sua inteligência e estratégia para lidar com a situação. Não seria só balançar na teia e sair voando. Teria planejamento e tensão, lembrando aí histórias clássicas dos quadrinhos como Hulk vs Spider-Man, onde o Peter precisa de truques e ciência para enfrentar um inimigo muito mais forte fisicamente. A presença do Senhor Negativo também conecta o submundo do crime meta-humano de Nova York. Inclui também chefões do crime aí como Capuz. Isso tudo aí cria um tom mais sombrio e realista pro filme, que mistura ação urbana, drama e elementos clássicos dos quadrinhos. Além disso, ele não é só um vilão físico, ele é estratégico. Nos quadrinhos ele planeja semanas, meses, até anos aí para atingir os seus objetivos. Isso permite criar cenas tensas de perseguição e armadilhas, momentos aí onde o Homem-Aranha precisa pensar muito rápido para salvar a cidade e o próprio Hulk. Então a gente já pode imaginar aí o Peter e o Banner trabalhando juntos, mas cada um com seu conflito interno. Peter preocupado com os civis e Banner tentando controlar o Hulk, e o Senhor Negativo manipulando tudo nos bastidores. É um prato cheio aí de ação, suspense e desenvolvimento dos personagens. Então galera, imagina aí o que tá por vir. Batalhas épicas, diálogos estratégicos, laboratórios em chamas e o Hulk aí mais selvagem que já vimos interagindo com o Homem-Aranha e o submundo de Nova York. Tudo isso aí respeitando a essência das histórias clássicas dos quadrinhos e adicionando aquele tempero cinematográfico que a Marvel sabe fazer.
Pensa comigo, o Senhor Negativo também está profundamente ligado ao submundo do crime. Ele comanda gangues e chefões como o Capuz, criando uma rede de caos urbano. Isso é perfeito para mostrar o lado mais realista e sombrio do universo do Homem-Aranha, com perseguições de rua, emboscadas e confronto com criminosos comuns, mas também meta-humanos. O Peter Parker precisa entender que o Senhor Negativo está fazendo é decifrar aí os experimentos, salvar a cidade e ainda lidar com o Hulk fora de controle. É uma pressão enorme que deixa a história muito mais interessante. Nos quadrinhos, o Senhor Negativo muitas vezes se aproveita das fraquezas emocionais dos heróis. Ele percebe quando alguém está vulnerável, cansado ou emocionalmente abalado. Isso adiciona tensão psicológica. O Hulk já é imprevisível e destrutivo, mas se manipulado pelo Senhor Negativo, ele se torna praticamente impossível de conter. Além disso, a Marvel tem uma limitação. Ela não pode fazer filmes aí solo do Hulk por causa dos direitos com a Universal. Então colocar um Hulk nesse filme do Peter Parker é uma jogada estratégica. Eles conseguem explorar o personagem, mostrar sua força e essência selvagem sem precisar de um longa só para ele. Então, nesse ponto aí, a pergunta que fica é: como o Peter vai lidar aí com tudo isso? Como ele vai equilibrar o seu lado intelectual, suas teias e o coração de herói, enquanto ele enfrenta o Hulk selvagem e o poder manipulador aí do Senhor Negativo? E é justamente esse tipo de tensão aí que vai deixar o público grudado aí na tela, esperando cada cena, cada reviravolta e cada momento épico de luta ou estratégia. Tudo isso aí mostra que a Marvel tá fazendo mais do que apenas colocar o herói e vilão aí na tela. Eles estão criando uma narrativa complexa, com um monte de camada, respeitando os quadrinhos e ao mesmo tempo tornando tudo cinematográfico e moderno. E galera, a grande sacada é que mesmo sem filme solo do Hulk, ele consegue ter grande impacto no enredo. A Marvel usa suas limitações de direito de forma criativa, colocando o Hulk em histórias de outros heróis, mantendo sua essência clássica e ainda dando emoção e tensão. E a gente quer saber a tua opinião, já comenta aqui embaixo e deixa o like também. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada, porque a gente vai continuar trazendo todas as análises detalhadas do MCU para vocês. E David, não se esquece, Senta a bunda no sofá que o Nerdflix tá no ar.